Olá. Bom, hoje a gente começa falando de algo bem central na psicanálise, né? Aquela ideia de que a gente busca o prazer, foge do que é ruim. O famoso princípio de prazer do Freud. Parece até óbvio, certo? Exato, é a base de muita coisa. A gente busca diminuir a tensão, sentir satisfação. Pois é. Só que aí, como é que a gente explica umas coisas que parecem ir totalmente contra isso? Tipo, pessoas que ficam revivendo traumas horríveis em sonhos, sabe? Sem parar. Ou aqueles padrões, né? A pessoa entra no mesmo tipo de relacionamento furado, ou repete um fracasso no trabalho, mas um roteiro que causa sofrimento, mas ela não consegue sair. Exatamente. Isso não combina muito com essa busca simples pelo prazer, né? É aí que a coisa fica interessante. E foi justamente esse o ponto que fez o Freud coçar a cabeça, digamos assim. Isso. E ele mergulhou fundo nisso naquele texto fundamental, o Além do Princípio de Prazer. É ele que vai guiar a nossa conversa hoje. E a gente pode trazer também as ideias da Melanie Klein, né? Sobre como essa luta entre vida e morte já estaria lá bem no comecinho da nossa mente. Boa! E tem até uma conexão que a gente vai explorar, meio surpreendente talvez, entre essa pulsão de morte e a ideia de entropia lá da física. Uma analogia intrigante, sem dúvida. Então a missão aqui é essa, tentar entender melhor essa ideia do Freud, que é bem controversa, bem especulativa mesmo, a tal da pulsão de morte, o Thanatos, e como ela fica nessa briga constante com a pulsão de vida, o Eros. Como será que essa tensão funciona dentro da gente? Vamos lá. Vamos nessa. Então, recapitulando rapidinho. O princípio de prazer quer reduzir tensão. Aí vem o princípio de realidade e diz: opa, peraí, às vezes tem que adiar a gratificação para não se dar mal. Tipo, não comer todos os doces de uma vez. Certo. A adaptação ao mundo externo. Mas, como você disse, isso ainda não explica tudo. Não mesmo. Porque esses sonhos que repetem o trauma, eles não trazem prazer nenhum. Pelo contrário, é pura angústia. E na clínica, o Freud via isso direto. Ele chamou de compulsão à repetição. Uma tendência meio cega, sabe? De recriar situações dolorosas sem nem perceber direito. Como explicar isso? É aí que o negócio complica. Ou melhor, a teoria se aprofunda. Pois é, aí o Freud deu um passo bem ousado. Ele começou a pensar se essa compulsão à repetição não seria algo ainda mais primitivo que o próprio princípio de prazer. Mais primitivo, como assim? Tipo, uma força que estaria além do prazer. O impulso fundamental de tudo que é vivo para retornar a um estado anterior. Um estado mais simples, inanimado, Voltar ao inanimado, quer dizer, voltar a um estado sem as tensões da vida. Essa foi a ideia que ele começou a desenvolver como a pulsão de morte, o Thanatos. Uma tendência radical para dissolução, sabe? Para voltar ao inorgânico, à quietude total. Chegar ao nível zero de excitação. uau, isso é forte. E essa pulsão estaria em oposição direta a outra grande força, a pulsão de vida, Eros, que é a que busca juntar, unir, criar complexidade, manter a vida. Então Freud propõe um novo conflito central na mente, não mais eu contra a sexualidade, mas vida contra a morte. Então, a ideia é que tem algo dentro da gente que não quer só prazer, mas que é tipo um silêncio, quietude absoluta. Um retorno ao nada, quase. É um conceito radical, sim. Ele até usou um termo emprestado, o princípio do nirvana, para falar dessa tendência de reduzir a tensão interna a zero. Nirvana? Mas, olha, é super importante entender que essa morte muitas vezes é simbólica na teoria, tá? Não é só a morte física literal, é também a morte do ego, a dissolução das tensões, das pressões do desejo, da individualidade. É buscar um estado sem estímulo nenhum. Entendi. Uma ausência total de tensão. Isso. E aí vem aquela conexão curiosa que você mencionou. Será que essa tendência psíquica para descarga total, para essa estabilidade final, não teria um eco, uma analogia com a entropia da física? Aquela tendência do universo à desordem, ao estado de menor energia. Exato. Uma tendência a um estado mais estável, de repouso energético. É só uma analogia, claro, mas faz pensar sobre essa busca psíquica por reduzir a excitação ao mínimo absoluto.
É bem instigante. Com certeza. E essa briga toda, Eros versus Thanatos, não começa só quando a gente é adulto, né? Você mencionou a Klein. Ela viu isso bem lá no início. Exatamente. A Melanie Klein focou nos primeiríssimos meses de vida. Ela descreveu o que chamou de posição esquizoparanoide. É um estado mental muito, muito primitivo. Esquizoparanoide soa intenso. E é. O bebê se sente bombardeado por ansiedades terríveis, um medo de ser aniquilado, sabe? E a Klein ligou isso diretamente à pulsão de morte agindo ali desde o início. Para se defender disso, o ego primitivo usa defesas bem arcaicas. Que tipo de defesas? Uma delas é a cisão, o splitting. É como dividir tudo, o mundo, as pessoas, a si mesmo, em partes totalmente boas ou totalmente más, sem meio termo, preto no branco. Para simplificar e lidar com a angústia. Isso. E outra defesa-chave é a identificação projetiva. O bebê projeta, tipo, expulsa partes que ele sente como mais e ameaçadoras de dentro de si para dentro do outro, geralmente a mãe no início. Joga o problema para o outro. É mais complexo, mas a ideia é essa. Tentar controlar ou até atacar essas partes ruins agora que elas estão lá fora, no outro. É uma dinâmica muito primitiva e intensa para lidar com esse medo de aniquilação ligado à pulsão de morte. Nossa, isso mostra como essa luta fundamental já estaria lá, moldando como a gente começa a ver o mundo e a se relacionar desde o berço mesmo. Sem dúvida. Essas primeiras experiências, segundo a Klein e muitos depois dela, deixam marcas muito profundas. Essa batalha constante entre Eros, que quer ligar, construir, unir, e Thanatos, que quer desligar, dissolver, simplificar, é vista como a raiz de muita coisa. Desde sintomas que a gente desenvolve. Sim, até traços de personalidade e aqueles padrões repetitivos que parecem um destino, né? O que o Freud chamou de compulsão do destino. Faz sentido. Mesmo sendo ideias especulativas, como o próprio Freud dizia. Sim, ele mesmo chamou de especulação, mas foram ideias incrivelmente produtivas para a psicanálise pensar a complexidade que é ser humano. Abriram muitas portas. Ok. Então, para a gente amarrar. A gente saiu daquela ideia simples de buscar prazer, porque a realidade mostrou coisas que não batiam, como a repetição de traumas. Isso levou Freud a pensar na compulsão à repetição e, mais fundo ainda, na pulsão de morte. Que seria essa tendência a voltar para o inorgânico, para a tensão zero, para o tal nirvana. E que talvez até ecoe ideias como a entropia da física. E a Klein mostrou como essa batalha vida versus morte já estaria acontecendo com toda a força desde os primeiros momentos de vida, através de defesas bem primitivas, como a cisão e a projeção. Exato. Dá uma visão bem mais sombria, talvez. Mais complexa da nossa natureza. E aí fica a reflexão, né? Se essa luta entre construir e desconstruir, entre a tensão da vida e esse chamado da quietude é tão básica assim, como será que ela aparece no nosso dia a dia? Como assim? Talvez naquela resistência teimosa que às vezes a gente tem para mudar, mesmo quando a mudança seria boa. Ou naqueles padrões que a gente sabe que são ruins, mas parece que não consegue largar. Ou até, sei lá, naquele desejo que bate de vez em quando de só desligar. De fugir da complexidade, da exigência que é viver. Exatamente. Talvez seja um eco dessa busca primordial por tensão zero, se manifestando de formas mais sutis ou nem tanto. É algo para a gente continuar pensando com certeza.